Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia para você e muito obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Plano Safra 21-22. Você vai acompanhar uma entrevista sobre reforma de pastagens através do plantio da soja com capim. Vamos falar sobre a reabertura do mercado da carne bovina brasileira. Vamos comentar sobre a reabertura dessa exportação de carne. Vamos falar sobre previsão de safra recorde que exige atenção desde já com a armazenagem. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o Plano Safra 21-22. O Plano Safra tem sido, ao longo dos anos, o grande fomentador do desenvolvimento agropecuário brasileiro. E nos últimos anos vem ganhando regras e disponibilizando maiores recursos em áreas que incentivam a produção sustentável por meio de modernização tecnológica e aplicação de boas práticas no campo, atendendo aspectos da legislação ambiental do país. No ciclo 21-22, o Plano Safra ele fortaleceu programas como o ABC, o Inovagro, o ProIrriga, os quais abrangem financiamentos à produção de bioinsumos, de energia renovável e adoção de práticas conservacionistas de uso e manejo e também proteção dos recursos naturais e agricultura irrigada. Com um total disponível de 251 bilhões de reais para o período 21-22, o montante reflete um aumento de 14,9 bilhões de reais, ou seja, 6,3% a mais em relação ao plano anterior. O Tesouro Nacional destinou ainda 13 bilhões de reais para a equalização de juros e do total de 177,7 bilhões, que são destinados ao custeio e comercialização, e 73 bilhões são para investimentos. Os recursos destinados a investimentos tiveram um aumento de 29%. Nas próximas décadas, a produção agrícola mundial deverá crescer em sintonia com a conservação ambiental, porém, sem descuidar dos ganhos de produtividade e também da inclusão social. E agora vamos comentar sobre a reabertura do mercado da carne bovina brasileira. Mesmo com o anúncio da reabertura do mercado chinês, a carne bovina brasileira, a cotação da arroba do boi gordo não tem demonstrado fortes alterações. Um levantamento da Scott Consultoria aponta que os compradores paulistas estão avaliando o mercado para traçar estratégias de compra para os próximos dias. E com escalas de abate relativamente confortáveis, as cotações permanecem estáveis. Espírito Santo, com escalas de abate alongadas e o consumo fraco. Os preços vigentes caíram no fechamento anterior e a cotação do boi gordo teve queda de R$1 na arroba na comparação da semana passada, enquanto a cotação da vaca e novilha gordas ficou estável. O analista da Scott Consultoria, Alcides Torres, ele comenta que apesar da liberação chinesa, o mercado deve seguir de forma conservadora neste fim de ano e para desembaraçar essa carne que não foi exportada durante o embargo até os chineses, leva aí por volta ainda de uns 60 dias. O mercado ainda está meio frio e, além disso, chegam ao fim do ano e o pecuarista não está interessado em vender muitos, pretendem retomar os negócios em janeiro. Devemos ter um mercado conservador e sem oscilações, mesmo com a volta da China. E agora você vai acompanhar uma reportagem sobre integração lavoura e pecuária. Nessa fazenda, o grande problema era como recuperar os 10 mil hectares de pasto. A solução veio com o plantio da soja mais capim. Confira. Eu estou na Fazenda Real, no município de Montes Claros de Goiás,
Uma fazenda de 10.000 hectares voltada exclusivamente para a pecuária de corte. A propriedade colocava em média nas suas pastagens 1,5 UA por hectare. Muito pouco para os padrões atuais, para quem quer produzir carne. E há mais ou menos 5 anos, a fazenda resolveu dar uma guinada, uma reformulada no seu problema de pasto degradado. E resolveram entrar para integração lavoura-pecuária. E o primeiro passo foi o seguinte: pegar os pastos degradados, é claro, não todos de uma vez, porque fica muito caro, mas começar a fazer por talhões. E resolveram entrar com soja. Entraram com soja, em cima da soja entraram com capim, e a coisa foi melhorando, e a fazenda hoje basicamente cresceu, e quase toda ela está nesse processo de integração soja e capim. Então toda essa recuperação de pasto já foi feita, e de 1,5 cabeça por hectare que a fazenda tinha há 5 anos, hoje ela consegue manter na sua propriedade o ano inteiro 10 unidades animal por hectare. E esse é o vídeo que você vai ver a partir de agora. Essa aqui é uma área de abertura para soja. Foi feita a correção com calagem, com gesso, fosfatagem. O que tem diferente nessa área do tradicional? É uma abertura com Braquiária rusesiensis mais a Crotalária ocroleuca. Qual o objetivo? Gradeamos o solo em janeiro de 2020, fizemos todas as correções, o plantio em fevereiro de 2020. E olha como está hoje. Benefício: colocar o gado na entre-safra para ganho de peso. A Crotalária vai descompactar o solo, vai corrigir problema com nematóide, nodular o solo, trazer bactérias benéficas para o solo. E a rusesiensis vai alimentar o gado entre safra via pastejo e fazer a palhada para a soja no plantio 2020 e 2021. Sistema integração lavoura-pecuária é dessa forma que se faz, com qualidade. Só para enfatizar que essa área que vocês estão vendo aqui é uma área que veio de pasto degradado. Olha como que está a forragem, como que está a leguminosa. Ela vai ser utilizada na entre-safra, depois vai ser dessecada, plantada a soja e vai voltar a pastagem novamente com alta produtividade. Seu Vicente, nós estamos observando aqui que nós estamos num pasto degradado, muito ruim, vamos dizer assim, e atrás de nós tem um pasto recuperado. Como é que aconteceu essa transformação e por que aconteceu? Com certeza, senhor Antônio. A gente vinha com um pasto muito degradado, com a baixa lotação de gado e tinha que fazer alguma coisa. Então, o que se fez? Pensou em uma correção de solo para então plantar a soja futuramente. Corrigiu o solo, plantou a braquiária com feijão guandu e futuramente a gente vai dessecar, plantar soja para tentar a correção do solo, a renovação do solo, que seria o mais certo. Isso a gente vai plantar com sequência, no mínimo uns 2 ou 3 anos a soja em cima dessa área. Bom, essa integração entre lavoura, pecuária, soja com capim, aqui na propriedade do senhor, ela está permitindo sair de quanto, a lotação animal, de quanto para quanto depois dessa integração? Sim, com certeza. A gente vinha apanhando com em torno de 1,5 cabeça, no máximo 2 por hectares. Hoje, seguramente, uma terra corrigida após colheita, plantio novamente de braquiária, a gente já tem tranquilamente comprovado aqui em torno de 10 cabeças por hectare, com certeza com folga. Isso aí eu asseguro e mostro a outras áreas dessa maneira. Bom, vocês provavelmente, a continuar desse jeito, com essa quantidade de pasto, vocês vão ter um problema de excesso de capim dentro de um futuro muito próximo. Quer dizer, essa área total da fazenda de vocês aqui provavelmente vai ter que ou comprar mais boi, né, ou então fazer silo desse capim. Com certeza. O que sobrar comida não é ruim, né? Isso é muito bom, mas a gente tem que pensar uma possibilidade de aumento de matrizes para produzir mais bezerro, que posteriormente eu vou ter mais uma quantidade de gado que é para suprir, para eles consumir esse capim. É isso.
Toda a área degradada de pasto aqui da propriedade de vocês estão fazendo essa recuperação via integração lavoura-pecuária? Sim, com certeza. Temos plantando soja há 3 anos e volta o capim novamente e deixa mais uns 2 ou 3 anos para voltar futuramente com a soja nessa mesma área. O que a gente observa também, de maneira geral, é que a maioria dos pecuaristas parece que ainda não acredita nesse novo processo, tanto de produção de carne quanto produção de grãos. Na visão do senhor, foi a salvação da fazenda? Eu acho que é a solução para o problema, que ninguém tinha essa solução e apareceu, a gente está aí. Claro que nós não fomos os que iniciou essa, a gente já vem olhando outras pessoas e viu que deu certo e tentou fazer e não larguei mais. Eu acho que esse é o caminho certo mesmo para a correção, para a renovação das fazendas, com certeza. O produtor reclama muito de custo. Isso fica caro, não compensa, adubar pasto, não é por aí o caminho. Mas é totalmente o inverso, né? Tem que se dar o valor ao pasto, assim como se dá numa lavoura de soja. Então, o que a gente achou que o capim, assim, para corrigir pasto para a pecuária, só para a pecuária, seria meio inviável mesmo. Porque entrou a soja, a gente planta a soja e novamente planta o capim. Então, ele se paga. Com certeza, se eu saio de 2 cabeças por hectare e ponho 10 cabeças por hectare no futuro, com certeza esse ganho paga. Significa dizer que a fazenda fica no azul? No azul, com certeza. No azul, com certeza. Então aqui é o seguinte, entra a soja, entra capim junto, colhe a soja, fica o pasto, entra o boi, no outro ano desseca esse pasto, entra a soja de novo. Com certeza, por 3 anos a gente tenta fazer essa mesma operação todos os anos, é soja, capim, volta a soja novamente, capim novamente, aí no 3º ano em diante, aí deixa definitiva o capim, que vai ter uma terra totalmente renovada, aí você vai botar uma lotação com certeza bem alta, bem expressiva e ficaria, no caso, mais uns 3 anos para voltar a soja de novo. Essa é a ideia nossa. Essa lavoura que estão vendo é uma lavoura de 1º ano de abertura. A gente corrigiu antecipada ela com talária e rosiense e plantou ela. E a posterior à colheita dela vai ser plantado novamente a braquiária. É para mim usar com a pecuária que nós temos aqui. E futuramente, novamente desseca, pretende plantar 3 anos consecutivo aqui para voltar o capim novamente definitivo. Tenho certeza que eu consigo uma alocação de 10 cabeças, 8 a 10 cabeças folgado aqui, pelas experiências das outras áreas que a gente tem. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o mercado da carne suína e vamos falar também sobre a maioria das famílias brasileiras que tem consumido cada vez menos carne bovina. É um minutinho só, nós voltamos já. Quer ver como as coisas estão mudando de verdade em Goiás? Chromebook novinho e kit escolar completo para os alunos da rede estadual. Antes não tinha, né? Antes não tinha, mas agora tem. 6 hospitais estaduais e 3 novas policlínicas em todo o interior do estado. Isso nunca se viu em Goiás. Agora tem, agora tem. Antes não tinha, mas agora tem. Governo de Goiás, onde tem trabalho sério, tem resultado.
Doar nos faz pessoas melhores. A Vila São Cotolengo gasta por ano mais de R$1 milhão na alimentação via sonda dos nossos pacientes. A Vila precisa de você. Doe aconchego. Basta apontar o seu celular para o QR Code no canto da sua tela. E ao doar R$20, você ganha um número da sorte para concorrer a um carro 0 km. Saiba mais em cotolengo.org.br ou ligue 62 3506 9000 e doe aconchego. Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. É, as coisas estão mudando de verdade em Goiás. Quer ver? Programa Mães de Goiás, um auxílio que já está chegando a 60 mil mães. Isso tinha. Antes não tinha, mas agora tem. E a segurança? Hoje, a melhor segurança do Brasil, quem tem é a gente. E tem também mais de 1.800 quilômetros de estradas totalmente requalificadas. Agora tem, agora tem. Antes não tinha, mas agora tem. Governo de Goiás, onde tem trabalho sério, tem resultado. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre água. Você está precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. É uma empresa especializada em perfuração de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta um excelente atendimento e executa todos os serviços com responsabilidade e segurança. Utiliza equipamentos de última geração com a mais alta tecnologia, com perfurações de poços de até 400 metros de profundidade, com qualidade e rapidez, faz perfurações em até 24 horas. Pode confiar na Europoços Artesianos. Essa eu conheço e indico. A Europoços Artesianos atende em todo o estado de Goiás. E agora nós vamos falar sobre um trabalho de pesquisa do Itaú, Banco Itaú. Dados do Itaú BBA revelam que um número cada vez menor de famílias no Brasil tem consumido carne bovina. Para 2021, a estimativa é de uma queda de 2%, um consumo de 5,2 milhões de toneladas de carne bovina, o menor volume em 12 anos. Quando se considera o consumo por pessoa, o resultado é ainda mais modesto, 24,5 quilos por ano, número próximo ao registrado em 2005. Já o consumo de carnes de aves e suínos está em altas, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. O consumo médio per capita de carne de frango subiu para 46 quilos neste ano, com evolução de 2%. Já o de carne suína foi a 16,8 quilos, uma alta de 5% no ano. E na avaliação do comentarista do Canal Rural, Miguel Daudi, a redução no consumo de carne bovina está atrelada a um novo momento da pecuária no Brasil. Ele ainda ressalta que o cenário econômico no país leva os consumidores a buscarem novas opções, toda vez que a renda aumenta e a inflação diminui. A população parte para proteínas, mas com esse desarranjo da economia, dólar em alto e pandemia, esses brasileiros tiveram que optar por uma proteína mais barata, como frangos, suínos e ovos, que também subiram de preço. E agora eu vou conversar com Diego Fontes Schmidt,
O Diego, ele é agrônomo e é coordenador de inteligência de mercado da Nortene. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre previsão de safra recorde exige atenção desde já com a armazenagem. Diego Fontes, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e tenho certeza absoluta que esse tema que nós vamos discutir agora é um tema muito pontual e nós já estamos aí prestes, daqui mais aproximadamente aí 60 dias por aí, as máquinas estarão no campo fazendo talvez uma colheita recorde de grãos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos do agronegócio. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. E, realmente, hoje as melhores previsões, né, para a próxima safra, né, para a colheita, né, que seja mais ou menos em torno de 290 a 300 milhões de toneladas. Né? Então, é um recorde absoluto. Né? O que nós tivemos de problemas na safra passada em relação a intempéries climáticas, muita seca ou geada, essa safra do corrente agora se desenha como total recorde, né? Sem nenhum problema aparente, se tudo correr bem. E um problema grave que o Brasil ainda tem é em relação à armazenagem. Hoje, o setor de armazenagem e também a logística brasileira não acompanhou a evolução, assim, vamos dizer, muito rápida do setor produtivo brasileiro e hoje carece de armazéns. Mas vocês da Nortene têm uma solução, pelo menos assim, uma solução que pode resolver em grande parte o problema da produção brasileira, né? Que é a armazenagem através de silo-bolsa, correto? Isso, exatamente. Hoje a gente estima que o Brasil tem um déficit de armazenagem naqueles silos estáticos, né? Sim. Metálicos, algo em torno de 40%, que é uma média nacional nas regiões de grãos. Mas em alguns estados pode chegar até 50%, então isso é muito alarmante. O produtor, ele se desenvolveu muito no manejo, né, da soja, na genética, das sementes, está fazendo o trabalho de casa, está colhendo bem, cada vez mais, né, sendo mais eficiente, mas um fator muito estratégico, que é a questão da armazenagem, está muito a desejar, né? Não foi feito investimento na mesma velocidade. Então, nós chegamos no ponto que está hoje, onde que nós temos uma safra recorde, atrás de safra recorde, e nós temos uma defasagem cada vez maior, porque o investimento em armazenagem não segue essa velocidade, né? Então, o produtor ele tem que recorrer a algum método, né, algum sistema de armazenagem complementar. Né? E nós fornecemos, então, a silo-bolsa, que nós acreditamos ser a armazenagem inteligente. Né? Porque a armazenagem tem um custo-benefício interessantíssimo, a pronta entrega, você consegue armazenar em qualquer ponto da fazenda, né? Você consegue escalonar a sua produção por umidade, por tipo de semente, por época de colheita. E o mais importante, Antônio, você dá ao produtor autonomia para que ele consiga comercializar os seus grãos no melhor momento possível, né? Com o preço lá em cima e com o frete mais baixo, né? E isso faz toda a diferença numa época que nós estamos aí com insumos lá nas alturas, né? Bom, o Diego, mesmo com algumas indústrias estão tendo problema com matéria-prima para poder produzir determinados produtos, vocês estão tranquilos se um produtor, por exemplo, precisar de um silo-bolsa, tem tranquilamente a pronta entrega? Sim, hoje nós temos o lead time, né, que seria o tempo de entrega mais rápido do mercado, quando se diz em silo-bolsa, porque nós somos um grande transformador plástico, né, no mercado. Então nós temos algumas vantagens em relação aos fornecedores de matéria-prima, que nos dá uma segurança de ter o produto em estoque ou que nós consigamos entregar o mais rápido possível. Então, a pandemia trouxe esse problema mundial, né? Falta de matérias-primas, de aço, plástico, enfim, metal, celulose. Mas, como nós somos um grande transformador,
nós temos algumas facilidades com os nossos fornecedores que nos permite, então, uma segurança para atender praticamente de pronto os nossos clientes. Então, praticamente todo mundo que nos comprou, nós conseguimos atender com tranquilidade dentro do tempo, né? Não teve problema nenhum. Então, nós temos produto com tempo de entrega muito rápido. Agora, um silo bolsa, qual é o tamanho médio ou existe um padrão de tamanho para silo bolsa? Inclusive de comprimento, para a pessoa ter uma ideia de área que ele vai precisar? E qual é a quantidade que cabe dentro de um silo bolsa? Hoje o padrão no mercado seria um diâmetro de 9 pés, né? Esse é o padrão em relação até às máquinas que fazem todo o embolsamento, né? E comprimento nós temos 3 diferentes tipos, de 60 metros de comprimento, 75 e 100. Então nós conseguimos armazenar até 340 toneladas numa mesma silobolsa, que é no caso de 100 metros. Tá? Então varia um pouco de tipo de grão, de soja ou milho, mas em média é em torno de até 340 toneladas de grãos numa bolsa só. Então, isso dá uma agilidade muito grande na logística na fazenda. No caso de um silo bolsa com 100 metros de comprimento. Já no caso de um de 60 metros, ele daria aproximadamente uns 220 por aí? Cerca de 200 toneladas. Cerca de 200 toneladas. Isso. E na de 75 metros, cerca de 250 toneladas. Okay? Agora, em termos de custo-benefício, compensa, né? Para quem não tem um armazém. Ou você paga, vamos dizer assim, a armazenagem, paga o aluguel dos seus grãos, ou você parte para o silo bolsa. Fazendo um comparativo assim, bem rapidinho. Compensa comprar o silo bolsa? Compensa. A gente fala que o silo bolsa não é um competidor do silo estático, né? Sim. Ele é um complemento, né? Mas como nós temos uma defasagem muito grande, a gente consegue fazer esse comparativo. Então, nós comparamos o tipo de estocagem, né? O silo metálico versus o silo bolsa. Armazenando a mesma quantidade de grãos, né? E levando em conta toda a infraestrutura envolvida em cada sistema, nós conseguimos hoje afirmar que a silo bolsa tem um ganho, aí, uma economia de até 60%, tá? Para a mesma quantidade armazenada, ok? Se comparado a silo bolsa versus o silo estático. Bom, é um diferencial muito positivo em benefício do produtor. Haja vista que nós estamos aí com custos de produção altíssimos, nós não temos nenhuma ideia do que vai acontecer em 2022, então seria interessante, quem vai colher agora, já a partir do final de janeiro aí, já podia pensar nisso aí, fazer as contas, ou entra com silo bolsa, ou paga em torno aí de 50%, 60% mais caro, para poder armazenar num armazém fixo. Bom, eu conversei com Diego Fontes Schmidt, agrônomo, coordenador de inteligência de mercado da Nortene, e falamos aí, demos uma visão geral de armazenagem de grãos e pode ter certeza absoluta, esse ano o país vai ter um recorde de produção de grãos. Diego, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, foi excelente essa conversa, bem esclarecedora, e eu espero trazê-lo mais vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, Antônio, a todos do programa Agronegócio. Em nome do Grupo Nortene, agradeço o convite e volto sempre que vocês me convidarem. Muito obrigado. Ok, um grande abraço, obrigado. Tchau, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: cultivar novas ideias não é tão difícil. Difícil é livrar-se das velhas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.